Estamos iniciando a Escola Bíblica no Ar com mais uma lição deste trimestre. Este trimestre que está falando, inclusive, sobre os valores do reino de Deus. E dentre esses valores tem a lição 7, que nós estamos estudando a partir de agora. A lição 7, ela vai falar de não retribuir pelos padrões humanos. E que padrões são esses? A lição começa falando sobre a questão da vingança, né? Quando as pessoas se sentem ofendidas ou prejudicadas, automaticamente ela pensa em vingar-se. Isto faz parte da natureza humana. Todavia, a pessoa que aceita a Cristo e que começa a fazer parte do reino de Deus, ela precisa de, ao invés de pensar em vingança, ela tem que praticar o perdão. Isto é salutar no reino de Deus para os cristãos. Porém, isso não acontece de uma forma mágica. A pessoa aceita a Jesus e ela passa a ter esse sentimento de compaixão, de perdão, ela passa a não ter o desejo de vingança. Não é um passe de mágica. Isso acontece através de uma disciplina. Nós precisamos aprender a disciplinar o nosso eu, porque a partir do momento que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo trabalha em nossa vida ao ponto de nós termos um confronto entre a carne e o Espírito. Aí passa, então, a ter a questão do autocontrole e de disciplinar a nossa vida para sermos um cidadão do reino de Deus. O ponto 1 vai falar sobre a vingança não é natureza do reino. É justamente isso que nós estamos falando. E o comentarista traz aqui a questão da lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não pode ser vista como algo de vingança, como nós vemos alguns citar esse verso nesse sentido. Mas ele define o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Ou seja, se alguém causa um problema para uma vítima e alguém vai fazer esse julgamento, ele vê o que aconteceu de fato e delimita o castigo a ser aplicado, como é usado esse olho por olho, dente por dente, ou seja, o que aconteceu tem que ter o castigo na mesma medida. Então, a lei de Talião vem nesse sentido. Para fazer uma analogia, hoje nós temos, na lei atual, a questão dos julgamentos. A pessoa comete um crime, é levada ao tribunal, lá são ouvidas as testemunhas, os advogados de defesa, de acusação, não é? O júri também presta atenção, mas o juiz determina a sentença. E a sentença, segundo a visão do juiz, é de acordo com o crime cometido. E da mesma forma, essa questão, a lei de Talião também trabalhava nesse sentido, tá certo? Quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. É comum hoje, por exemplo, quando alguém está sendo julgado por ter matado, por exemplo, alguém, a vítima tem lá os seus familiares acompanhando o julgamento e alguém vai entrevistar a vítima, ela fala, não, só quero a justiça, que a justiça seja feita, ou seja, que a pessoa pague de acordo com aquilo que ela cometeu. E a lei de Talião vinha nesse sentido também. Os fariseus, por outro lado, fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a como um instrumento e propósito de justificar uma possível vingança, o que trouxe muita confusão aí durante muito tempo, não é verdade? A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. E nós podemos ver isso em Levíticos 19, 18, nós podemos ver isso em Provérbios 20, 22 e também em Provérbios 24, 29. Com detalhe, esses versos que eu citei estão inseridos no Antigo Testamento.
onde está inserido também o versículo olho por olho, dente por dente. Portanto, mesmo no Antigo Testamento, Deus nunca foi a favor da vingança. Pois bem, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir, como nós vimos. E isso fica muito complicado para ser aplicado de uma maneira humana, porque nós não temos a dimensão do fato. Nós vemos, pensamos, sentimos, mas não temos a dimensão. Tem um crime, tem alguma coisa que aconteceu, porém nós não temos a dimensão da causa do efeito daquela causa, não é? Qual foi o motivo que se levou àquilo? Então nós não temos condições de vingar, nós não temos condições de levar a cabo uma vingança enquanto humanos. Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho. Jesus é bem claro nisso, não é? De maneira nenhuma ele incentiva que nós prossigamos uma vingança de algo que aconteceu contra nós ou contra alguém que amamos. Em vez de tentar vingar-se de outros que nos prejudicaram ou prejudicou alguém que amamos, ele instrui, ele dá o mandamento de fazermos o bem para essa pessoa. Ou seja, pagar o mal com o bem. No reino de Jesus Cristo, portanto, nós não exigimos a retribuição conforme os pensamentos humanos. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. E com detalhe, ao fazer o bem, não devemos esperar o retorno. É uma obrigação do homem e da mulher que habitam ou que vivem no reino de Deus. Fazer o bem, sem ver a quem e sem esperar retorno. Não espere retorno, mas faça o bem. E você será feliz. A vingança pertence única e exclusivamente ao Senhor, não a nós. E isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 30, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e 36, e Romanos 12, 19. Então, a vingança pertence a Deus. E por quê? Justamente por causa daquilo que nós falamos agora há pouco. Nós não temos condições de dimensionar o fato, a causa e o efeito. E Deus tem, porque Ele é o único que conhece o coração e, consequentemente, Ele é o único que conhece a intenção. A intenção, tá certo? O ponto 2 desta lição fala sobre o amor é a expressão natural do reino. Jesus fez uso de 4 ilustrações. Repito, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Lembrando que nós estamos falando aqui da maneira de retribuição no caso humano. Uma das questões que Jesus coloca é virar a outra face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação nossa é agir com as mesmas armas do ofensor. E às vezes até mesmo de maneira mais intensa, não é? Nós ficamos com tanta raiva que agimos até de uma maneira mais intensa do que a agressão que recebemos. Porém, quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. A vingança é a atitude de quem é fraco, segundo
o comentarista da revista, e a Bíblia deixa nas entrelinhas também isso. A vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando seu ofensor com seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Tem um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Mas é aquela questão que nós falamos agora há pouco. É questão de disciplina. Devemos aprender com o Senhor Jesus. O segundo ponto que o Senhor nos traz é arrastar para o tribunal. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Alguém que já passou por uma questão judicial, que levou alguém para uma questão jurídica, judicial, sabe o desgaste que isto dá. E nem sempre é garantia de vitória. Nem sempre é garantia que vai conseguir. Então, o que vale mais? Esse tópico, esse tema nos traz essa reflexão. O que vale mais? Anos de desgaste ou um prejuízo momentâneo e viver em paz? Ter momentos de paz, ter uma vida de paz. Então, tem que sopesar e fazer essa avaliação. O que vale mais? O terceiro ponto é obrigar a fazer algo. Isso nos remete à questão de caminhar uma milha, que a Bíblia fala, né? O que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito. Pois bem, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Quando se fala nessa questão, não é? O Novo Testamento fala sobre a questão de caminhar uma milha. Quando alguém te pedir para caminhar uma milha, você caminhar duas. Isto está falando de superar a expectativa. Quando alguém quer te obrigar a alguma coisa e você supera o que ele pede, você acaba trazendo para ele uma visão diferente. Ele vai te ver, ele vai falar, essa pessoa é diferente. Eu obriguei ele a fazer alguma coisa e ele fez melhor do que eu pedi. Isso é muito comum, inclusive, numa empresa, não é? Às vezes, um superior opressor, ele quer fazer alguma coisa, a título até de vingança, às vezes, e você supera a expectativa dele, você amontou aí um monte de pó em cima de brasas, águas em cima de brasas, e ele vai perceber que você tem algo diferente. E quarto, fazer algumas coisas por alguém. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Veja bem, é aquilo que nós já falamos. Faça o bem às pessoas, não importa a quem. E não espere nada de volta. Não espere que a pessoa retribua. Você fazendo assim, você vai estar fazendo o bem para a pessoa e ao mesmo tempo não vai se frustrar. Porque você não está esperando nada de volta. Se vier, amém, aleluia, glórias a Deus. Mas se não vier, você vai ser muito feliz pelo que você fez, tá certo? O ponto 3, ele fala sobre buscando a perfeição de Cristo. Uma justiça mais elevada é o subtópico 1. Diferente que a justiça do homem. O Sermão do Monte, que nós vimos, inclusive, com mais detalhe, na lição número 1 desse trimestre, o Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Volto a repetir, enquanto temos ainda a natureza humana, é fácil fazer isso? É claro que não, gente. Não é. Não vamos também ser hipócritas. Nós estamos numa constante luta entre espírito e carne. E a nossa carne ainda é tendenciosa ao egocentrismo, ao individualismo. A nossa carne tem o orgulho,
Então não é fácil, mas nós temos que disciplinar a fazer o que o Senhor nos ordenou, a fazer o que de fato o nosso eu interior quer, o que o nosso espírito quer. E o que o nosso espírito quer? É fazer aquilo que Cristo fez, ser parecido com Ele. Não é fácil, mas nós estamos num processo. E esta lição vem falar sobre esse processo. Nós precisamos orar por aqueles que nos magoam. E nós vamos ver nessa lição que quem sai ganhando somos nós mesmos. No subtópico 2, ele fala sobre o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5:43, é o tão falado amor ágape. É o amor que sabe receber com alegria, colher, amar ternamente, e é o amor que está sempre satisfeito. Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente. Amor inteligente compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Olha que interessante. Libertar, não você. Você já está liberto. Com o amor ágape, você liberta o seu inimigo do ódio dele. O ódio que ele tem por você ou por alguém que você ama. No subponto 3, ele vai falar sobre perfeitos como o Pai. Esse texto, ele nos traz uma concepção bastante complexa e difícil à primeira vista. Porque ele fala que parece, o texto fala do comentarista, que parece inatingível o que Jesus elucidou. O que Jesus elucidou? Ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que é possível termos a perfeição de Deus? Bom, primeiro nós temos que tomar muito cuidado, e isso é sempre dito por vários que dão aula aqui através deste meio de comunicação. Nós temos que tomar muito cuidado em ler versículos avulsos, não é? Quando nós estamos lendo aqui, nós estamos falando dos versículos 45 e 46, e deste texto que estamos conversando, e nós podemos notar que é possível ser perfeito sim como o Pai dentro deste conceito. E que conceito é este? Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos de seu amor. Então, quando Jesus fala sede perfeito como o Pai, é nesse sentido. Porque o Pai ama a todos, indistintamente. Ele ama a todos, até os seus inimigos. E Jesus, inclusive, deu um exemplo muito prático disso, não é? Quando ele chama os seus 12 discípulos, quando estão à mesa na ceia, na primeira ceia, na Páscoa, na última Páscoa de Jesus, ele chama os 12 de seus amigos. E entre os 12 estavam Pedro e estava também Judas. Estavam Pedro e Judas, não é? Principalmente Judas, que o iria trair e que depois não teria mais contato com Jesus. Mas naquela palavra que Jesus dá de amigo, quem sabe existiria um perdão se Judas se arrependesse, não é? Não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas só estou ilustrando aqui que ele tem um amor perfeito. E por isso ele pede de nós, não que sejamos perfeitos na pessoa, na santidade de Deus, isso jamais, mas que sejamos perfeitos na maneira de amar que Deus ama. Ele inclusive amou a mim, eu não merecia, amou a você e você também com certeza não merecia. Mas da mesma forma ele pede para que amemos os nossos amigos e inimigos. Volto a repetir, é fácil? Claro que não, mas é um exercício. E um exercício que vai beneficiar a nós mesmos. E ele fala também sobre buscar a perfeição.
buscar a perfeição, né? O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, dando continuidade naquela questão de ser perfeito, não é? Pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, que vantagem há nisso? Buscar a perfeição, natureza humana é mortificada. Nós devemos mortificar a nossa natureza humana e o nosso interior passa a ser fortalecido a partir deste momento. O amor ao próximo e o perdão faz mais bem a quem libera do que a quem recebe. E eu quero concluir essa lição justamente dando ênfase nisto. A lição nos fala que nós devemos não focar na vingança, não retribuir pelos padrões humanos, fala do amor ao próximo, independente de quem seja esse próximo. Mas por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus exige isso de nós? Uma coisa que aparentemente é tão difícil. Porque Ele quer o nosso bem. Porque a partir do momento que eu e você liberamos perdão ao invés de vingarmos, eu vou usar um termo até capitalista aqui, quem sai no lucro somos nós. Sabe por quê? Quando você está com ódio de alguém, quando você está muito bravo com alguém, esta pessoa, às vezes, nem lembra que você existe, mas você está com ela junto a ti o tempo todo. Você está no trabalho, você está lembrando dela, aquela pessoa me fez mal, eu preciso me vingar. Você vai fazer a sua refeição, às vezes você lembra daquela pessoa. Aquela pessoa fez mal para mim e eu preciso me vingar. Você vai para a sua cama, deita, dá a impressão que aquela pessoa está do seu lado. E quem está sofrendo é você. E às vezes a pessoa nem está lembrando de você, mesmo porque existe a possibilidade dela ter te ferido sem querer. Não é verdade? Existe essa possibilidade. E ela talvez nem lembre de você e você está sofrendo e ela não. A partir do momento que você libera perdão, que você procure essa pessoa e acerte com ela, ou telefone para ela, ou fale com ela de alguma forma, a partir daquele momento você vai se sentir leve, tranquilo, e a pessoa vai te perdoar ou não, isso não é contigo, é entre ela e Deus. Entendeu? E também, a partir do momento que você passa a amar, quando você faz bem a alguém, seja teu amigo ou seu inimigo, você vai sentir uma paz tão grande que o Espírito Santo proporciona em seu coração, que volta a repetir, o lucro é seu, o lucro é nosso, o lucro espiritual, entenda o que eu estou dizendo. Você vai passar a ter uma vida tranquila, deitar tranquilo, e a pessoa vai ser beneficiada, se ela quiser, com o teu amor. Por isso, esta lição vem nos falar sobre isso. Vamos viver e conviver de acordo com os tributos de Deus e não de acordo com os padrões humanos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e até uma próxima audição.